Muito bem. Mostrarei agora nesta aula os recursos do grupo alinhamento. Um grupo também bastante importante para que você possa melhorar o visual de sua tabela. Vamos observar aqui esse meu exemplo. Nesse caso, uma tabela sem nenhuma formatação, a não ser, é claro, por alguma largura de linha que aqui eu tenho. O ajuste de linha, como já mostrei para você, você pode fazer a qualquer momento, tanto o ajuste de linha como, por exemplo, ajustes nas colunas. Então, vou seguir mais ou menos o modelo que o exemplo aqui está me oferecendo. Nesse caso, pretendo fazer com que a minha linha de rótulo, que é essa aqui, fique exatamente como essa. Textos nas verticais, textos em duas linhas, digamos assim, dentro de uma única linha do Excel, centralizados tanto nas verticais como também nas horizontais. Então, muito bem. Primeiramente, seleciono a área desejada, como já havia explicado a você, e utilizo, dentro do grupo alinhamento, poderei estar então aqui utilizando o alinhamento na vertical. Assim. Desculpa, o alinhamento na horizontal. Esse aqui. Observe então que o texto de cada linha já acabou sendo acomodado mais ao centro da célula. Vamos agora também alargar um pouco a nossa linha, dessa maneira, e utilizarmos também o alinhamento na vertical, este aqui, assim. Observe que agora temos o texto centralizado tanto na horizontal como também na vertical. Muito bem. Para aplicar esse efeito de quebra automática de texto, clico na célula desejada e utilizo este botão aqui, quebra automática de texto. Basta clicar nele. Observe que o botão fica ativado, mas o efeito aqui não aparece. Por que que não aparece? Porque nesse caso, como ocorre uma largura na minha coluna, uma largura confortável, ou seja, não precisou, na verdade, que o texto caia para a próxima linha. Veja que se você apertar aqui a coluna, automaticamente banco ficaria em cima e a palavra faturamento ficará, nesse caso, mais abaixo aqui então. Bom, apesar de eu ter aplicado aqui o efeito na célula, numa célula diferente, ou seja, o meu layout aqui não é o mesmo, mas tudo bem, vamos continuar então aqui. Clico nessa célula também, aplico lá novamente o efeito e aí veja que automaticamente ele já vai colocando, como ocorre aqui um pouco de estreitamento, digamos, da coluna, ao aplicar o efeito, ele automaticamente já faz a quebra de texto automaticamente, colocando parte do texto na parte de baixo da linha 3 da minha planilha, então. Né? Muito bem, vamos selecionar a área, vamos colocar aqui, então, bordas. Você pode escolher, por exemplo, a cor da borda, como você já havia visto anteriormente. Escolhi aqui uma cor mais acinzentada, agora clico aqui em todas as bordas e tenho, então, esse efeito. Seleciono a célula, a área, aplico aqui no balde a cor que você pretende. Você pode usar também negritos assim. Muito bem. O mês aqui está na vertical. Esse é um efeito que acaba sendo interessante no caso de você querer economizar espaço na sua tabela para a sua impressão. Veja que aqui a coluna mês, a coluna B, ela tem uma largura talvez até desnecessária para acomodar apenas um caractere. Então você pode tranquilamente clicar nessa célula, utilizando aqui este recurso que é a orientação do texto. Eu posso, na verdade, fazer com que o texto fique girado para cima, assim, onde eu poderia agora
diminuir a largura da coluna de maneira a acomodar melhor o meu texto aqui então. Assim. Muito bem. Aqui acabei criando uma situação diferente. Tenho aqui a palavra dólar na coluna A, uma coluna B ficou vazia e a C. Se colocar esse valor na coluna B, ele acaba é, não tendo espaço suficiente. Então resolvo, como é apenas uma área de texto, resolvo selecionar essas duas células então e utilizar esse efeito aqui chamado de mesclar. O mesclar, o objetivo dele é transformar um conjunto de células selecionadas em uma única célula. Seleciono as duas células, clico e ali agora eu tenho um efeito, ou seja, como se esta aqui fosse apenas uma única célula. Para você remover esse efeito, você pode, na verdade, clicar na área selecionada e desligar o recurso. Assim. Ó, veja que removi aqui, voltei aqui a ter agora a coluna, a célula A e a célula B. Selecionando as duas, mesclei, tenho aqui apenas uma única célula. Todo o conteúdo será armazenado na célula A1. Então, dentro da célula 1 está a palavra dólar. A célula B1, ela está sem acesso nesse momento e se encontra, nesse caso, vazia. Assim, então, posso selecionar e aplicar, por exemplo, aqui o mesmo efeito que eu havia colocado ali antes. Esse detalhe de mesclar células, ela não tem uma aplicação muito interessante quando é no meio das planilhas ou até em áreas de rótulos. Ela acaba eventualmente atrapalhando um pouco o seu trabalho. Ele não aceita, por exemplo, que você aplique alguns recursos, como filtros, classificações, entre outros, em função de você ter áreas mescladas aqui. E também, se você possuir áreas mescladas no meio da sua tabela, dependendo do recurso que você for aplicar do Excel, você também, ele também não permitirá alguns recursos com áreas mescladas no corpo de dados da sua tabela. Então, meu conselho é evitar, quando utilizar uma planilha de forma profissional, onde você estará alimentando essa planilha diariamente e pretende obter alguns resultados com ela, evite esse efeito do mesclar, que eventualmente ele pode trazer algum transtorno a você. Ele é interessante em algumas situações, mas pode não ser muito interessante também em outras aí. Então, de repente, vai a dica aí. Muito bem, o que mais que você tem aqui nesse grupo alinhamentos? Você poderia, por exemplo, aqui, para evitar que certas frases ou palavras fiquem, na verdade, truncadas ou não sejam totalmente apresentadas, você poderá também, por exemplo, selecionar a área de dados, poderia ser inclusive uma área bem maior, e usar essa pequena seta aqui no grupo alinhamentos, onde você poderá, nesse caso, habilitar esse recurso aqui, reduzir para caber. Aqui você também, observe que você tem aqui também a direção do texto, que é o mesmo recurso que nós temos aqui. Ok, veja que aqui agora, conforme você digita o texto, ele automaticamente vai reduzindo a fonte para que ocorra um acabamento, para que ocorra a acomodação da informação total dentro daquela célula lá. Pode ser um efeito interessante em algum momento, pode não ser. No entanto, aqui nesse caso, vai a dica aí, estou usando para que você conheça ele. Ok? Muito bem, aqui está então o grupo alinhamento. O grupo alinhamento. Desse grupo alinhamento você faz mesclar, ou seja, junta um conjunto de células numa só, quebra automática de texto para que você possa fazer este efeito aqui, correto? Se você quiser remover o efeito, clique nele novamente e desabilite o recurso lá em cima então. Você faz a inclinação de texto, que você possui aqui uma série de inclinações, aqui está. Nesse caso você pode também, foi o efeito que nós aplicamos aqui, inclusive podemos inclinar assim, quem sabe. Nesse caso não vai ficar muito interessante nesse modelo, assim fica melhor. Você pode usar isso aqui em gráficos também, inclusive na hora de demonstrar o gráfico, fazer com que o texto fique na vertical, eventualmente pode ser uma boa pedida.
E você tem aqui alinhamentos nas verticais, alinhamentos na horizontal. Alinhamento vertical e alinhamento horizontal também. Ok? Então esse é o grupo alinhamento. Obrigado e até nosso próximo encontro.